Pessoal, a gente vai fazer uma leitura do artigo 102 para não ficar tão extenso. Nós vamos pegar os julgados necessários, vamos colocar aí do STF dentro das questões, ok? Semana 8, dia 7. O artigo 101, ele vai falar aí que o STF compõe de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos. Aqui, cidadãos, faz uma pausa. Nós sabemos que lá no artigo, nós já estudamos isso. Artigo, vamos mudar essa cor aqui para deixar azulzinho. Então vamos apagar novamente isso aqui. Ok. Artigo 12 da própria Constituição Federal, parágrafo 3º e o inciso 4º, ele vai dizer que é o que é brasileiro, tem que ser brasileiro, o que? Nato. Para ser ministro da STF tem que ser brasileiro nato, porque está na linha sucessória do presidente da República, lembra? O que mais então aqui, ó? Mais de 35 anos e menos de 65. Então entre 35 e 65. Por que que é entre 35 e 65? Porque na própria Constituição Federal, que diz que você pode se aposentar quando você no cargo, quando você tiver mínimo 10 anos de serviço público e mínimo 5 ou 10 anos, 5 anos no cargo que você pretende aposentar. Então, por isso que existia então essa regra dos 65. Não entendi. Porque os 65, a compulsoriedade, ou seja, o servidor ele aposenta compulsoriamente com quantos anos? Era pro STF 70 compulsória. Era por isso, era essa regra aqui. Só que hoje mudou essa regra para 75 e não se alterou isso aqui, ok? Mas foi dessa regra interior. Notável saber jurídico. Notável saber jurídico significa dizer o quê? Olha que interessante. Não é necessário o curso de bacharel em ciências jurídicas, ou seja, em direito. Não há necessidade de formação em direito. Basta o que? Notável saber jurídico. Peraí, mas existe algum ministro que já foi ministro aí do STF que não tinha curso ou formação em direito? Existiu um chamado Cândido Barata, 1894, que ele era médico, ok? Ficou 10 meses no cargo e depois, quando ele foi para sabatina, ele não foi aprovado. Naquela época você era nomeado, depois era sabatinado. Agora é o contrário. Como o contrário? Antes disso, a reputação tem que ser ilibada, assim como todos os nossos ministros atualmente. Não rio. Os ministros do STF serão nomeados por quem? Pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta no Senado Federal. Maioria absoluta é o que? 83 divididos por 2 dá quanto? Se pegasse 80 por 2 era 40, 41,5, 42 então. Então aprovado por 42, depois é nomeado, então primeiro aprova
e depois nomeia. Antes era o contrário, nomeava, depois passava pela aprovação. Lá na Constituição de 1891. Aqui, o artigo 102 vai falar que compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente o que? Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de ato normativo ou lei federal. Então, ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai falar de ação direta de inconstitucionalidade caso os concursos estejam exigindo, mas senão a gente não vai falar porque são poucos os concursos que caem. Mas a ação direta de inconstitucionalidade tá tendo alguma afronta à Constituição aí, ok? De uma lei. Então, uma lei ou ato normativo. E aqui é federal ou estadual. Agora, quando for ação declaratória de constitucionalidade, que ela é constitucional, agora vai ter só para lei ou ato normativo, agora o que? Federal. Que não cabe ao STF ficar declarando a constitucionalidade aí dos atos normativos estaduais e as suas leis. Ok. A súmula 642, olha que interessante aqui, ó. Isso aqui é para resolver uma questão quando o examinador fala sobre o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai dizer que ao DF é atribuído aí as competências legislativas, tanto as reservadas aos estados quanto aos municípios. E aqui cabe ao STF a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, numa lei, se eu pegar aqui esse trecho aqui, ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual, que seja uma lei estadual, leia-se distrital, olha que interessante que diz o STF a respeito disso. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Então, quando estiver tratando de matéria, de assunto municipal, não vai caber aí a DIN, certo? Só vai caber a DIN quando for de matéria de competência legislativa estadual, ok? 102, inciso 1º ainda, letra B, a linha B. Compete privativamente, então, aliás, principalmente ao STF julgar, processar e julgar originariamente as infrações penais comuns. De quem? Você vai se lembrar disso aqui para não esquecer do primeiro escalão, esse escalão por minha conta, tá? Não tem em livro, só para você lembrar. Primeiro escalão de quem? Do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e, por fim, do, entre aspas, quarto poder, que alguns chamam aí, porque não está vinculado a nenhum, que é o MPU. Poder Executivo, então vai estar aqui quem? O Presidente e o Vice-Presidente da República. O Poder Legislativo vai ser quem? O Congresso Nacional. Então, infrações penais comuns. Poder Judiciário, os membros do Congresso Nacional, os seus próprios ministros. Então, no caso do STF, eles mesmos.
E por fim o PGR, Procurador-Geral da República, PGR. Então veja, esses caras serão processados e julgados, regra, processado e julgado pelo STF por infrações penais comuns e, regra, serão por crime de responsabilidade julgado pelo Senado Federal. Vai ter outras regras aqui, ó, crimes comuns para governadores de estado, etc e tal. E aqui eu trago também uma tabela retirada de um livro aí para você dar uma lida depois, certo? Para não se perder com relação a isso, que são várias regrinhas aqui, tá? Mas vamos lá para a segunda. Compete ainda aí ao... Deixa eu mudar aqui essa cor. Então essa letra B já foi, letra C. Nas infrações penais comuns e agora e nos crimes de responsabilidade. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Então, o primeiro escalão STF, vamos por aqui, primeiro escalão. Esse primeiro escalão, novamente, foi invenção minha. Primeiro escalão é quem? Por infrações penais comuns. Agora, o STF, vou colocar aqui, vou colocar o segundo escalão. Vou colocar um segundo escalão aqui, que não é segundo escalão, tá? Segundo escalão. Agora, como eles são menos importantes, as infrações penais comuns e crime de responsabilidade, tanto um quanto o outro vão ser pelo próprio STF. A não ser quando for crimes de responsabilidade conexos com o presidente da República. Aí vai ser o Senado Federal. Então, as infrações penais comuns, os crimes de responsabilidade, os ministros de Estado. Ministro de Estado. Aqui dentro está quem? Do ministro de Estado. Está o AGU. Só que atenção, o AGU ele está aqui dentro para infrações penais comuns. E para o crime de responsabilidade? Então, aqui vai ser o STF. E para os crimes de responsabilidade, vai ser quem? Vai ser Senado Federal. Previsão. Por que isso? Porque está previsto na Constituição Federal aí, na competência do Senado Federal. Perfeito? Então, por isso que você tem que tomar atenção com a AGU aqui dentro. Agora, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, é regra que eles sejam processados e julgados aí por infrações penais comuns e crimes de responsabilidade pelo próprio STF, ressalvado aí o disposto no artigo 52. Quando é o que? É lá nos crimes, que eu estava falando dos crimes de responsabilidade aqui. Só que daí são os crimes de responsabilidade conexas aí com o presidente ou vice-presidente da República, e daí vai ser avocado para o Senado Federal, vai ser o órgão competente, ok? Que mais? Os membros dos tribunais superiores. Então, STJ vai ser, por exemplo, STJ, STM, TSE, TST, ok? Esses tribunais superiores, os tribunais de contas da União, os ministros, né? Os ministros do Tribunal de Contas. Então são somente os ministros, ok? Então, os dois crimes de responsabilidade e infração penal comum, STF. E os chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. Aqui está o resumo aí para vocês darem uma lida depois. Vai competir também aí o STF, processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas na linha
anteriores, certo? Então todo mundo aí para cima, pode ser paciente, vai ser o STF quem vai processar e julgar. O mandado de segurança e o habeas data contra os atos do presidente da República agora. Então HC paciente autoridades mencionadas aí, quem vai julgar, processar e julgar, STF. Ok? Agora mandado de segurança e o habeas data contra atos. Então, contra atos veja que agora atos do presidente da República, agora não mais dos deputados e não mais do Senado, é das mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Não ia deixar os caras loucos lá, ou os ministros, ok? O que mais? Os ministros do Tribunal de Contas da União, então ministros que são apenas 7, então fica tranquilo para eles, e o PGR que é apenas 1. E por fim o próprio STF. Perfeito? Continuando, o litígio, deixa eu mudar aqui, o litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional e a União, Estado, Distrito Federal e município, e território. Foi até bom eu falar em município, que não cai em município aqui, ó. O STF, quando tiver um litígio entre um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, quando tiver um litígio entre eles e a União, entre eles e o Estado, entre eles e o DF, e entre eles e o território, vai ser competência de quem? Do STF. Mas STF também, quando for o que? Agora causas e conflitos, não litígio. Causas e conflitos, o termo está dizendo isso. Entre agora a União e Estados, União e DF. Veja que agora fala a União e os Estados, a União e o Distrito Federal. E não fala quem? Territórios, porque não tem sentido ter o que? Conflito da União com um território que é uma autarquia dela, tá? Então agora vai ter aqui quem? Uns com os outros, Estado com Estado ou DF com Estado. Inclusive ainda vai caber aí ao STF, então, processar e julgar nas causas e conflitos quando envolva quem? As entidades da administração indireta aí dos estados do Distrito Federal. Vai também processar e julgar aí a extradição, sempre quando falar em extradição, solicitada por estado estrangeiro, vai ser o STF. Lembra do caso lá do Batiste, antigo aí, mais famoso. Habeas corpus, processar e julgar também o STF, quando o coator for Tribunal Superior
ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou trata de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Ou seja, o que for do STF vai caber a ele processar e julgar o habeas corpus aí. Quando envolver Tribunal Superior, também vai ser ele. Vai caber também ao STF a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. O que significa ação rescisória? A ação autônoma é um remédio que tem por objetivo desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado. Ou seja, caso tenha algum vício existente aí que torne anulável tanto aí a decisão criminal ou as demais, vai ser possível ocorrer então a revisão ou a ação rescisória para alterar esse julgado. Mas qual julgado? Os seus próprios, não vai se envolver nos demais, ok? Devido à autonomia dos magistrados. A reclamação, então vai caber ele processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Por exemplo, quando uma decisão, um ato administrativo contrariar uma súmula vinculante, cabe o quê? Reclamação junto ao STF. O que mais? A execução de sentença nas causas de sua competência originária. Aqui, deixa eu só voltar uma aqui que eu acabei não falando aqui, ó. Quando eu falei sem querer municípios, quem compete aos municípios vai ser quem? Juiz. Aqui, vou colocar aqui do lado. Quando se tratar de município, vai ser juiz aí federal. Ok. Voltando aqui, letra M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária é facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Então ele pode só delegar atribuições para a prática de atos processuais. Dá um exemplo. Vai delegar aí ao TRF da primeira, segunda, terceira ou quarta da região aí, para que faça a oitiva de testemunhas de um caso aí. Pode acontecer? Pode. Ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados. Falou nos membros da magistratura, mexeu com o STF. E aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos. Aqui está complicada a situação também. Ou seja, direto ou indiretamente interessados. Então, mais da metade dos membros do tribunal impedidos, STF. Quando todos os membros tiverem interesse, certo? Então, tiver interesse, obviamente o STF também vai ter interesse, então, portanto, o STF vai ser aí quem vai processar e julgar originariamente. Os conflitos de competência entre os quê? Os tribunais superiores, certo? Envolver o Tribunal Superior falou em Tribunal Superior, vai envolver o STF. Então, os conflitos de competência entre o STJ, quaisquer tribunais, tribunal superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Envolver o Tribunal Superior, envolver o STF. O pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a ação direta de inconstitucionalidade do pedido, quem vai analisar vai ser o STF. O mandado de injunção, como nós já falamos sobre ele, é o STF. Perfeito. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Essas ações vai ser o STF. Só cuidar com que ação civil pública, ação popular não são de competências
cai muito isso aqui do STF. Vai ser de quem então? Lá do juiz primeiro grau. Então, ações civil pública contra Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do Ministério Público não cabe aí o julgamento pelo STF. Perfeito? E por fim aqui tem o inciso segundo, que ele não é tão recorrente em prova. Mas os habeas corpus, o mandado de segurança, os habeas datas e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores. Então tá lá no Tribunal Superior, tem que mandar para cima, ser denegatória a decisão como se fosse um recurso no STF, como se fosse, ok? Crime político envolve o STF. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, certo? Quando for em última instância, quando a decisão recorrida contrariar o que é dispositivo na Constituição, porque o guardião da Constituição Federal é quem? O STF. Declarar a inconstitucionalidade de tratado de lei federal, mexeu com inconstitucionalidade, contrária à lei, contrária à Constituição, a lei contrária à Constituição, mexeu com o STF. Julgar válida a lei ou ato do governo local, contestando em face à Constituição. Então, ó, tudo que envolver a Constituição, ó, STF está no meio. Agora, julgar válida a lei local contestada em face à lei federal, aí eles que tem que lembrar que vai ser o STF, não está tão na cara assim, ok? Por fim, agora só resta-nos a irmos aos exercícios para resolvê-los. Um abraço.